Bom, então, gente, vamos começar nosso encontro de hoje e depois nós vamos falar sobre o nosso encontro de amanhã, tá? Que encontro de amanhã? Tô sabendo disso não. Preciso de um informativo formal, documentado, registrado em cartório. O encontro de amanhã é de aula de disciplina de práticas. Depois a gente conversa. Hum. A gente alinha esse ponto aí. Vamos lá, gente. Hoje vamos falar de controle orçamentário e financeiro, né? Isso é uma atividade intrínseca, né, ao controller, né? Porque como a gente viu lá atrás, né, o controle é aquele cara que vai fazer o acompanhamento para ver se vai estar de acordo com o planejamento estratégico, né? Se tudo que a empresa faz está de acordo com o planejamento estratégico. E o planejamento estratégico, ele depende de orçamento, né? Justamente ter esse acompanhamento para ver se os gastos, todos aqueles investimentos que foram pensados estão ocorrendo de acordo com o previsto, né? Então, necessita-se ter esse controle, tá? Vamos lá. Como a gente sempre fala, né, que a administração, né, ela é planejar, organizar e controlar, né? E isso, quando a gente fala do controle, isso é com maior afinco ainda, né? Por quê? Né? Porque dentro, né, da administração da empresa, ali tanto como apoio, como suporte da alta gestão, né, da alta direção da empresa, né, ele é o cara, né, a controladoria, o setor ali que vai fazer esse intercâmbio, né, entre o que ocorre na empresa para gerar as informações para quem está em cima, que vai tomar essas decisões, né? Né, a gente sabe que dentro das inúmeras definições, como diz o texto aqui da administração, né, as básicas são planejamento, organização e controle, né? Ou seja, eu vou pensar onde eu quero chegar, vou pensar os objetivos, aonde é, eu quero estar, né? Quero que a empresa esteja daqui a um tempo, né? Vou organizar. O que é organizar? É pensar justamente como usar os recursos, como empreender as atividades, tudo que é necessário para se alcançar o planejamento, né? E o controle é acompanhar essa organização, né? Para ver se ela está de acordo com o que foi pensado e para poder o quê? Para ver se está no caminho de alcançar, de atingir aquilo que foi planejado, certo? Ok? Então, planejar representa a forma como ele e sua empresa pretendem atingir os objetivos propostos. Organizar representa a melhor disposição dos recursos, ou seja, como que a gente vai utilizar esses recursos, né? As atividades que vão ser realizadas, dos subordinados e todos os recursos disponíveis deverão estar dispostos de maneira a alcançar os objetivos que foram pensados, né? De forma eficiente e eficaz, tá? E controlar representa a segurança de que sua própria energia e ações, né? Bem como a de seus subordinados, estejam coordenadas com a implementação dos objetivos. É, Nós vamos ver que, tipo assim, o planejamento, quando a gente vai falar depois de orçamento, ele é macro, mas ele também é micro, né? Porque um orçamento ele não pode ser imposto de cima para baixo, né? Ele tem que ser ouvido quem é dos setores, né, para ver a necessidade que cada setor vai ter, ou de cada departamento, ou cada unidade, cada forma de empresa, né? Ela tem uma estrutura particular ali, né, muito própria dela, e essa organização, né, e esse controle vai ser feito respeitando as particularidades de cada empresa, né? Às vezes a gente tem duas empresas que são muito parecidas, mas no final das contas, né, alguma característica ali pode ser diferente
E esse diferente exigir uma atuação distinta, né? Ou seja, que vai caber para uma, mas não vai caber para outra. Tá bom? Vamos lá. É, quando a gente fala em elaboração do orçamento, né, é uma tarefa de toda a empresa, né, porque vai afetar, como eu disse, no macro, a empresa geral, e como vai afetar também cada célula, cada organização, cada setor da empresa, né? Eu disse, cada empresa tem uma estrutura diferenciada, então, às vezes tem empresa que vai separar por setor, tem empresa que vai separar por tipo de processo ou de produtos, entendeu? Então, cada uma tem a sua particularidade, tá? O mais comum, né, é as empresas separarem tanto por unidade de produção e lá dentro, né, vamos supor assim, a unidade de produção tem um orçamento lá que é de 1 milhão. Esse 1 milhão vai ser gasto de que forma, né? Aí vem os setores que estão ligados a ela, né, e vão organizar de que forma que vão fazer esse investimento, né? E esse investimento, a gente vai ver que, tipo assim, não é investimento em comprar imobilizado, essas coisas, né? Pode até ter, pode, mas é investimento, tipo assim, ó, o orçamento, a gente fala, eu tenho todas as despesas que são oriundas, né, e necessárias para a empresa, né? Por exemplo, temos folhas de pagamento, temos férias, temos 13º, temos as horas extras, então tudo isso entra dentro do orçamento, tá? Eu já vi casos, né, de empresas grandes que, por exemplo, precisar mandar um funcionário embora e não mandar, porque se mandar, se estourava o orçamento, tá? Então, tem situações em que isso ocorre, né? Ou, tipo assim, eu gostaria de mandar embora, mas para mim mandar embora, eu teria que ter autorização para estourar o orçamento, né, com rescisões, tá? Então, essas coisas não é assim do jeito que a gente quer. Por exemplo, tem uma situação também de questão de dar férias, né? Às vezes você programa as férias para o funcionário escalonado de acordo com a sua disponibilidade de recursos. Não é, eu gostaria de dar férias para o cara, todo mundo ali no mês mais tranquilo, mas esse mês mais tranquilo vai afetar financeiramente a empresa, né? Então, o meu orçado é que saia de férias um por mês ou dois por mês, dependendo da quantidade de funcionários, né? Então, tipo assim, imagina vocês, né? Na verdade, eu gosto muito de fazer a comparação, né, de orçamento de uma empresa com o orçamento da casa, né? A casa da pessoa. Quando você vai pensar a sua casa, você pensa, por exemplo, né? Eu tenho uma verba, uma receita, aqui um dinheiro disponível, né? Que é o que a empresa vai disponibilizar para aquele setor, e eu tenho que saber como gastar, né? E de que forma que eu vou gastar. Então, por exemplo, às vezes para você fazer um gasto na casa, tá? Você tem que abrir mão de outro, tá? Então, tem todas essas necessidades. Peraí, o meu dinheiro é limitado, eu não tenho dinheiro sobrando à vontade, ele é limitado. Então, já foi pensado, foi planejado, e eu vou gastar de acordo com o que está ocorrendo aqui. Pode haver furos? Pode, né? Tanto para mais como para menos. Mas aí, cada empresa vai determinar qual que é a margem que cada um ou que alguns setores podem ter para estourar o orçamento, se necessário, né? A empresa vai definir, tá? Então, lá, cada área é responsável por alcançar determinadas metas, né, as quais deverão estar harmonizadas com as metas da entidade toda. Então, o processo orçamentário é um dos instrumentos que permitem acompanhar o desempenho da empresa e assegurar que os desvios do plano sejam analisados e adequadamente controlados. Vamos lá. Eu até trouxe para vocês aqui, ó, essa figurinha eu achei bem interessante, né? Que nós temos que balancear o que foi planejado com o que foi realizado, né? Mas eu trouxe aqui modelos de orçamento para vocês terem uma noção, né? Por exemplo, essa empresa aqui, esse modelo de orçamento, ela planejou de despesas, receitas operacionais ter 2.300, né? Em janeiro, né? Ter 13.200 em fevereiro, 13.000 em março, 22.000 em abril, né? Planejou receita, ó, eu estou pensando receita. E planejou também com isso despesas, né? Tanto as diretas como as indiretas, né? Pensou-se em impostos e pensou-se em investimentos, tá?
Então, eu tenho aquilo que foi planejado e aquilo que foi realizado. E toda vez que há uma divergência entre eles, né, eu tenho que analisar o que que aconteceu, o que que ocorreu, que provocou essa divergência. Por que que, de repente, vamos lá, eu pensei em receitas operacionais de 2.300, mas me aconteceu de 3.100, né? E aí, o que que foi que nós fizemos que deu essa alavancada, entendeu? Vamos lá no mês de fevereiro aí. Eu pensei em despesas indiretas de 8.000 e aconteceu de 8.800. Ah, professor, mas só 800, né? Aqui a gente não sabe, isso aqui pode ser vezes 1.000, né? Então pode ser 800.000, né? Que seria 10% a mais. Esses 10% a mais, né? O que que provocou essas despesas a mais, a maior? O que que não estava orçado aí, tá? E qual que é a importância da gente acompanhar isso? A importância é para quando for fazer um novo orçamento, você já tem essas variáveis que elas podem impactar, né, lá na frente. Então, você tem que ter se preparar para a possibilidade disso acontecer. Porque se acontecer uma vez, pode acontecer mais. Ah, não, aconteceu uma vez, não acontece mais. Acontece, tá? Tem um outro modelinho aqui, ó, né? Esse aqui eu achei mais interessante, que esse aqui, ele separa aqui, por exemplo, em matriz, né? Certo? Aí tem lá o gestor que é responsável, né? Tem o centro de resultado, né? Alguns usam centro de custo, outros usam essa palavra centro de resultado, que fica mais bonitinho, né? Então, ó, o centro de resultado geral, o responsável é o Pedro Campos. O centro de resultado financeiro, tudo na matriz, né? O responsável é Carlos Alberto. Em design, também é Carlos Alberto. Em marketing, também é Carlos Alberto. Aí já tem outro geral aqui, né? Que é o Anísio, né? Mas aí, ó, o pacote que é os gastos que eles vão ter, né? Tipo, como fosse uma sintética, né? Manutenção e limpeza, materiais, né? Aí tem o tipo de conta, o tipo de gasto que vão ser feitos, né? Ó, gasto com água, com aluguel, com internet e telefone, com energia elétrica, né? Aí dentro do pessoal, né? Benefícios, encargos, salários, né? Então aqui pode estar separado estão separados vários setores, né? Então, por exemplo, eu tenho salários lá dentro financeiro, tem salário no design, tem salário no marketing, né? Então isso aqui, aí foi o planejado, eu tenho aqui o valor de planejado e o valor de realizado. E do lado, a diferença, né? Se ela é maior ou menor. E vocês podem ver que onde está verdinho, porque o que foi planejado exatamente foi executado, foi realizado. Aí eu tenho o vermelhinho e o amarelo, né? Aí é percentual, tá? Por exemplo, o amarelo é um percentual pequeno de variação que houve, né? Então, por exemplo, de 4 para 4.200, né? Isso aí vai dar, por exemplo, se não me engano, aqui, calculando 5% de variação, né? Já lá em cima, né, na primeira lá, de 500 para 600, ah, professor, mas é só uma diferença de 100, a outra foi 200. Sim, só que 100, nesse caso, uma diferença de 20%, tá? Então já chama a atenção, tá? Se a gente pegar aqui, eu acho que até 5%, pelo visto aí, ele está comportando, tá? Está aceitando como amarelo. Aí o que passa de 5% já entra no vermelho, tá? E o que fica abaixo, né? A provisão aí já fica no verdinho, né? Apesar de ter uns negativos aqui embaixo, verdinho também, não entendi foi nada. Por que que eles puseram? Mas tudo bem. Mas isso aqui seria algumas empresas, tá? É, é alguém que quis deixar a coisa bonita sem aceitar, né? Tá? Mas aqui, gente, algumas empresas usam essa forma aí, falam que isso aí é o farol, tá? Então, se o farol tá verde, ok, beleza, né? Siga em frente. Se o farol tá amarelo, significa atenção, tá? Olha, tá ali, mas, como diz, tem que ter cuidado. Agora, se o farol tá vermelho, para e repensa tudo que você está fazendo, tá? Então, por quê? Porque você planejou algo e está indo muito fora, tá? Então, isso é muito interessante. Isso aqui é bem aplicado mesmo nas grandes corporações ou nas empresas. Não vou nem dizer grande, tá, gente?
Eu vou dizer o seguinte: empresas organizadas. Empresas organizadas, elas fazem orçamento, tá? Seja pequena, seja grande, né? A gente muitas vezes usa o termo grandes empresas, porque as grandes, para serem grandes, elas têm que ter organização, tá? Mas não quer dizer que só elas têm organização. A gente tem aí muita empresa pequena que é organizada, muita empresa pequena, com 5, 10 funcionários, por exemplo, que tem essa questão de orçamento. Você vai gastar de acordo com o que for orçado, né? Então, você pode ter, por exemplo, dentro disso, questão de marketing, questão de despesas com entregas e por aí vai, né? Tá? Então, isso é importantíssimo para que a empresa consiga atingir seus objetivos, porque 99,9% dos objetivos da empresa, né, envolve o lado financeiro. Então, para ela conseguir alcançar, né, por um lado, né, os objetivos principais dela, ela tem que ter os recursos bem aplicados. Esses recursos bem aplicados, né, eles têm que estar no lugar certo e ter o valor correto. Então, eu pensei neles. Eu não posso deixar que eles comecem, tipo assim, olha, eu pensei em mão de obra, né, de 5 mil por mês. Beleza, 5 mil vezes 12 vai dar 60 mil aí, né? Ah, não, mas ó, tá estourando, tá dando 6 mil, né? 6 mil é 20% a mais. No final, os 60 vira 72, né? Então, esses 12 lá no final, de repente, pode faltar em algum outro lugar, tá? Em alguma outra área, tá? Ó, basicamente, né? Quando a gente fala em orçamento, ele é um, um plano, né, que a empresa impõe ou a empresa desenvolve, né, e geralmente, como ele tem a participação dos líderes, né, dos líderes de setores, né, de acordo com o centro de custo das empresas, né, ele, quando ele é bem feito, que as empresas, que as pessoas ali das lideranças participam, tá? Ele tem tudo para dar certo. Por quê? Porque, como a gente até viu em exemplos anteriores, aí até da uma empresa dos Estados Unidos, lá, que a gente viu que está 40 anos com crescimento, todo ano crescendo, 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 e aquela empresa cresce por quê? Porque quem determina as metas a serem cumpridas são as pessoas que têm que cumprir essas metas. Então, o cara chega lá e fala assim, olha, a minha meta é, sei lá, 10%. Então, ele se comprometeu, ele deu a palavra dele, ele vai atrás de fazer acontecer, tá? E a mesma coisa com o orçamento. Quando a gente fala em orçamento, que eu coloco a participação, né, de cada pessoa, né, ali, cada liderança, e na hora que ele vai montar, ele vai olhar, e às vezes tem alguns que vão até trocar ideia com a equipe, né, então acaba envolvendo todo mundo, né, envolvendo todos, todos se sentem responsáveis, né. Imagina, fala assim, olha, a empresa está aqui e nós vamos ter que fazer uma redução de 10% no consumo nas despesas, né? Vamos dizer assim, né? O que são despesas? Vamos pensar em tudo, né? Vamos pensar em aluguel, vamos pensar em material de escritório, vamos pensar em tudo. Então, você acaba trazendo para dentro da resolução do problema todas as pessoas que estão envolvidas. E aí você, por exemplo, algumas empresas, o que que elas fazem ainda? Elas alinham esse cumprimento de orçamento como uma das prerrogativas, uma das variáveis que vão impactar lá na participação de lucros no final do período, né? Então o cara pensa assim, olha, nós temos que cumprir essa meta, nós temos que atingir essa meta, porque se a gente não atingir, isso daqui vai afetar nós, né, funcionários, financeiramente, porque vai ser um dos índices, dos indicadores ali, que não vão estar corretos, não vão ter sido atingidos, né? Então isso vai diminuir a distribuição de lucros, né, que os funcionários vão ter, tá? Então com isso, né, você engaja todo mundo, né? É onde a gente fala, tipo assim, ó, imagina o seguinte, se a gente pegar 10% do lucro da empresa, né, e fala assim, ó, esses 10% do lucro nós vamos distribuir entre os funcionários, tá? E aí cria uma regra, seja por tempo de casa, por salário, alguma coisa. Vocês pensam nisso, né? E você, a partir do momento que ele pensar o seguinte, olha,
se eu ajudar a diminuir os custos da empresa, isso vai me favorecer lá no final. Vai favorecer a empresa, porque a empresa vai conseguir ter um alívio financeiro, um alívio de caixa, né? Vou ter menos despesa. E lá no final, vai aumentar o resultado da empresa, aumentando o resultado, aumenta a participação que cada funcionário vai ter, tá? Porque se ele vai ter 10% do lucro, se eu tiver um lucro de 100 mil, vai distribuir 10 mil. Se eu tiver um lucro de 300 mil, vai distribuir 30 mil. Então, acabam todos ganhando. E um começa a vigiar o outro, né? Por quê? Porque uma atitude que um toma, ela pode impactar em todos, tá? Então, as empresas, elas criam muitos indicadores, né? De forma que os funcionários são totalmente responsáveis pelo seu atingimento, tá? Então, por exemplo, quando com relação a acidente de trabalho, né? Tem empresas que é, colocam como um dos indicadores a redução de acidentes de trabalho, tá? Então, todos os funcionários se sentem como responsáveis por cuidar do próximo. Por quê? Porque o cuidado que eu tenho com o próximo, se ninguém ali sofrer nenhum acidente nem nada, isso vai impactar positivamente nesse indicador, e esse indicador vai impactar positivamente na minha participação no lucro, tá? Então, o que mais é efetivo dentro das empresas com relação a isso é justamente vincular uma redução, né, de custo, uma redução de gasto que a empresa possa ter, devolvendo uma parte disso para o funcionário na forma de participação no lucro, tá? Então, ele se sente responsável por colocar em prática essas metas da empresa, né? E com isso ele ganha alguma coisa. E o orçamento é a mesma coisa, tá? A partir do momento que se você vincula que o cumprimento do orçamento, vamos lá, você pode ter o seguinte, olha, temos a meta geral da empresa, então a empresa tem o orçamento X, nós temos que atingir o orçamento, que nós não podemos estourar esse orçamento. Então, se a empresa, como geral, atingir esse orçamento ali, conseguir cumprir essa meta, todos ganham. Aí nós temos também as metas locais, né, que é de cada setor. Então, se o setor cumprir a sua meta orçamentária, os funcionários desse setor também ganham, né? Então, você pode ganhar duas vezes e ajudar os demais a ganharem também, porque se o seu setor cumpre a meta, automaticamente você está fazendo com que a meta global esteja alinhada de forma correta também, dentro da meta, né? Já o setor que estoura a meta, né, ele prejudica a quem participa desse setor e prejudica também, numa pequena proporção, né, da sua participação, a meta global. Aí, quando aquele setor, um setor, que, por exemplo, ficou abaixo da meta, ele pode, na global, compensar aquele que ficou acima da meta, né? Mas, geralmente, você não trabalha só com o global, você trabalha com o local também. Por quê? Porque senão eu relaxo, né? O meu setor não está nem aí, porque é o seguinte, como é só meta global, deixa os outros economizar, porque a empresa consegue economizar e a gente ganha mesmo assim, tá? Mas uma grande participação, geralmente, ela é vinculada à meta setorial, tá? Certo? Então, vamos lá. Vamos aqui, ó. Orçamento é a expressão quantitativa e formal dos planos de administração e é utilizado para apoiar a coordenação e implementação desses planos. O orçamento global, né, resume os objetivos de todas as subunidades de uma organização, ou seja, ele é global, ele é de toda a empresa, né? E ele resume os objetivos de todas as subunidades de uma organização, né? Vendas, produção, logística e suprimentos, as matérias-primas, distribuição dos produtos acabados, finanças, investimentos, tecnologias de informática, etc. Tudo aí que você imaginar, tá? Eu tenho a meta global da empresa toda e nós vamos ter também a meta de cada setor desse. Imagina, por exemplo, aqui que nós temos vendas, mas vendas, por exemplo, não consegue atingir a meta, né? Porque faltou produto, né? A produção não conseguiu entregar.
E a produção não conseguiu entregar porque a logística de suprimento de matéria-prima não conseguiu atender. Tá? Ou seja, a logística de suprimentos, né, que é quem vai fazer as compras, quem vai trazer a matéria-prima para estar aqui de acordo com a necessidade, ela falhou em algum ponto e ela prejudicou a si própria, prejudicou a produção, prejudicou as vendas, ou seja, prejudicou todo mundo, tá? Certo? Então, né, resumindo, né, o orçamento nada mais é que um instrumento a ser utilizado de forma a definir quantitativamente, né, os objetivos e detalhar o que é preciso fazer, né, para poder atingir esses objetivos. Ok? Vamos lá. O que é planejamento e o que é orçamento? Qual que é a diferença entre os dois, né? Então, nós temos aqui planejamento, é a definição de um futuro, né? Que desejamos alcançar e dos meios eficazes para a gente alcançar esse futuro, né? O orçamento já é a expressão monetária do plano, né? Na parte operacional. Quanto nós vamos gastar em cada etapa dessa, né? Vamos pensar, você faz um planejamento de ter uma viagem, né? E o orçamento é você determina quanto você vai gastar em cada etapa. Olha, nós vamos gastar, vamos fazer orçamento, nós vamos gastar tanto com passagem, né? Vamos gastar tanto com hospedagem, e nós podemos gastar, colocar no orçamento que nós podemos gastar tanto com alimentação, e aí quanto que vamos gastar com passeios, né? Tá? Então você faz um orçamento. Vamos pensar que o seu dinheiro é contado para essa viagem. Então, se você chegar lá, você gastou, você já comprou passagem, né? Dificilmente você vai estourar isso, né? Porque você já pensou antes, né? Você já pagou a hospedagem. Aí as variações estão entre refeições e alimentação e diversão, né? Que é passeios. Aí um dia você de repente faz um passeio legal que é um pouco mais caro que estava fora do seu orçamento, tá? Se você naquele passeio estourou o seu orçamento naquele momento, o que que você vai ter que fazer para equilibrar o orçamento? Ou você vai diminuir em outro passeio, né, porque o seu orçamento é limitado, ou você vai diminuir refeição. Aí então de repente fala assim, ah, a gente estava pensando em ir numa churrascaria, gastar num rodízio aí, beleza, corta a churrascaria, vamos comer um lanche na praia, tá? Ou vamos passar um dia de água de coco. Tá? Então, a empresa é a mesma coisa. Você pensa, aí você faz o planejamento de tudo que vai acontecer, e para isso tudo você monta o orçamento, né? E se alguma coisa der acima ali, um gasto acima, se você não tiver como distender esse orçamento, você vai acabar tendo que fazer o quê? Cortar alguma outra coisa, né? Que é, por exemplo, o que acontece quando a gente fala, por exemplo, de orçamento do governo, né? O governo faz um planejamento de receitas, né? Igual a gente viu no outro lá, e com base na previsão de receitas dele, ele elabora como que ele vai gastar toda essa receita, tá? Então, aí chega, por exemplo, aí podem ter duas variáveis. Primeiro, as receitas podem não ser aquelas previstas. Se as receitas ficam abaixo, né? Aí ele vai ter que começar a fazer cortes no orçamento, tá? Se a receita ficar acima, beleza, abre-se a possibilidade de criar novas despesas. Por quê? Porque o governo é o seguinte, ele só pode gastar aquilo que recebe. Então, para toda despesa que eu faço a programação, eu tenho uma receita vinculada, né, que está prevista. Então, eu só posso gastar aquilo que está previsto receber, tá? Agora, se um gasto, por exemplo, tem que ser um pouco acima do que estava orçado, com certeza eu vou ter que cortar algum outro gasto que estava previsto, né? Ou seja, eu vou ter que fazer cortes no orçamento para poder se adequar. Então, seja quando diminuir a receita, né? Imagina assim, você vai fazer uma viagem, né? Você reservou lá R$ 5.000 para viajar, tudo. E você só tem esse dinheiro, 5.000. Aí, 2 dias antes de viajar, vamos pensar que você precisou dar uma manutenção do seu carro que não estava prevista, tá? Então você gastou lá R$ 500 com o carro. Ou seja, o orçamento que você tinha, que era de 5.000,
a sua receita agora diminuiu. Sua receita agora passa a ser 4.500. Então, se você quer continuar viajando, beleza. Só que você vai ter que repensar isso, né? E esses gastos seus, algum gasto você vai ter que realocar ali, ou desistir dele, ou diminuir ele, tá? Certo? Então, voltamos aqui. O planejamento é um processo de tomar decisão por antecipação. Por quê? Porque eu estou pensando, estou tomando decisão antes da coisa acontecer. Estou pensando no que eu quero, tá? Enquanto que o orçamento já é a etapa final do processo de planejamento, ou seja, eu planejo tudo, eu penso em tudo e aí eu faço o orçamento de quanto que eu vou gastar, qual vai ser o custo de cada etapa dessa, tá? Vamos lá. O planejamento é um processo orientado no sentido de produzir uma ou várias situações futuras. E o orçamento é um compromisso de realização, ou seja, eu quero fazer algo, coloquei no orçamento, né? Ou seja, já estou disponibilizando valor para que isso aconteça. Tá? Então, eu estou assumindo compromisso que isso vai fazer. Ah, não, pera aí, ó, isso aí nós não vamos gastar esse ano, não. Deixa para o ano que vem, a gente coloca no orçamento para o ano que vem. Ou seja, quer dizer que esse ano isso não vai acontecer. Talvez, se der certo, no ano seguinte, tá? Planejamento. Ele envolve um conjunto de decisões interdependentes, né? Ou seja, todas dependem uma da outra, né? Já o orçamento é um instrumento de acompanhamento, né? E contínua avaliação de desempenho das atividades que estão sendo desenvolvidas pela empresa e dos departamentos que estão desenvolvendo essas atividades, tá? Então, uma coisa é eu pensar, que é o orçamento, o que eu quero, como eu quero, onde eu quero, de que forma eu quero, né? A outra é pensar quanto eu vou gastar, quanto eu vou disponibilizar de recursos em cada fase dessa, em cada etapa, em cada setor, em cada projeto, tá bom? Então essa é a diferença. Eles são divergentes? Não, eles são complementares, tá? Porque eu planejo e depois que eu planejei, eu vou fazer meu orçamento, eu vou disponibilizar os recursos de acordo com o que eu tenho, né? Com as possibilidades que eu tenho, com as demandas que eu tenho, e vou pensar em como que eu vou alocar esse recurso, tá? Imagina o seguinte, você tem 5 mil reais para viagem, você foi viajar, chegou lá de repente e surgiu uma oportunidade de você fazer um passeio, né? Maravilhoso lá de avião, tal, tal, só que te custa R$ 1.500 esse passeio, né? Aí você pensa, peraí, e aí? Dá para cortar o que para colocar isso? Não dá para cortar nada. O seu orçamento já está regradinho, certinho, né? Então, essa despesa fica para uma próxima oportunidade. Na próxima oportunidade, quem sabe, a gente já vem e já coloca isso no orçamento, né? Mas no momento, não se encaixa. E isso, gente, acontece com as empresas também, é normal. A empresa às vezes pensa, nossa, eu gostaria muito, sei lá, de trocar essa máquina aqui, esse equipamento, né, por equipamento mais novo. Só que o orçamento não permite, porque você não tem recursos ali suficientes para fazer esse investimento, tá? Ok? Então você deixa, não, mais para frente, vamos trabalhar, vamos ver o que a gente consegue, né, e mais para frente a gente faz essa substituição, essa troca, tá? São gastos, né, que o orçamento é como eu vou gastar e de onde que vem o recurso, né? Então eu tenho que pensar, se eu não tenho recurso, eu tenho que cortar do orçamento, tá? Vamos lá. Quais são as vantagens que tem, né, no uso do orçamento, né? Tá? Elas estão, né, principalmente, né, no estabelecimento de metas claras a serem atingidas e na definição de responsabilidade dos diversos departamentos, ou seja, olha, quais são as nossas metas, o que nós temos que gastar, o que nós podemos gastar com isso, tá? E quem é responsável por controlar isso, né? Quando a gente trabalha, né, em grandes empresas que trabalham com orçamento, né? As lideranças se preocupam, né? Eles têm um acompanhamento ali, né? E, por exemplo, tem-se gastos aí que são mensais e você se programa, né, para que eles aconteçam na periodicidade que você imaginou.
Mas se acontecer uma coisa de ter uma eventualidade desses gastos terem que ser antecipados, você tem que começar a se preocupar em não estourar isso, porque se aquilo que eu estava prevendo acontecer lá em julho, agosto, já aconteceu em maio, como é que eu vou fazer? De junho, julho em diante, entendeu? Então tem que ter esse acompanhamento, tá? E acaba sendo, né? O responsável acaba sendo a própria empresa, né? Os gestores lá em cima se preocupam em que ponto? Quando um setor começa a estourar o orçamento, né? Ou seja, começa a queimar o seu orçamento antes do tempo. E tem despesas que não tem como não ser pagas, né? Então, por exemplo, imagina que houve um problema no setor e ele desembolso, teve que fazer um desembolso grande de valor ali, né, e que estourou o seu orçamento, né, daquele setor. Só que mesmo assim você tem folha de pagamento, tem várias despesas que são necessárias acontecerem, tá? Então quem vai bancar isso é a empresa, ela não vai deixar isso na mão, certo? Só que aquele gestor que não previu ou aquele gasto que surgiu, se ele fosse previsto, né, vai rolar a cabeça, né? Agora, pode acontecer situações em que surgem necessidades de gastos que ninguém tinha como prever. Por exemplo, nós estamos vivendo um momento de exceção. E nesse momento de exceção, por exemplo, o governo permitiu que antecipasse férias. Tá? Toda vez que a gente dá férias, você tem um aumento aí de 30%, né? De um terço, na verdade, sobre aquela remuneração das férias. Então, se parar a pensar, igual teve empresas que deu férias para todos os funcionários no mês de abril, né? Algumas até adiantou em março. E aí, como que se faz isso, né? Como que o seu financeiro, que não estava preparado, teoricamente, né? Como é que ele vai suportar isso? Que uma coisa é você ter uma folha, R$ 1 milhão de folha. A outra é naquele mês você ter 1.300.000, tá? De gasto de folha. Ah, professor, mas depois, né, isso não vai para... Seria lá para frente, sim. Só que eu estava pensando nas férias, por exemplo, de forma escalonada, ia acontecer 2, 3 férias agora em abril, 5, 6 férias em maio, 10 férias em junho, alguma coisa assim. Não, isso antecipou tudo e veio tudo para abril, por exemplo. E aí, como é que suporta? E outro problema, né? Se eu dei férias é porque eu parei a atividade. Se eu parei a atividade, eu não tenho receita. E aí, como fica o meu lado financeiro, tá? Então, tudo isso tem que ser pensado. Lógico, nós estamos falando aí de um momento de exceção, né? Um momento que está ocorrendo, né? E está afetando muitas empresas, né? Afetando todas as empresas de uma maneira ou de outra, mais ou menos. Todas são impactadas, se não nas suas atividades, né? Porque algumas aí continuam atuando normalmente, né? Até com um pouco mais de participação, mas tem essa questão de mudar a forma de trabalhar, né? Então, os funcionários, por exemplo, têm que trabalhar com máscara, tem que ter álcool em gel, né? E todos esses cuidados a mais, certo? Evitar reuniões necessárias, muitas empresas estão colocando como home office, né? Ah, continua as atividades? Sim, mas as atividades são em home office, então mudou toda uma dinâmica da coisa, né? Certo? Vamos lá. Então, o orçamento, como essa ferramenta que vai pensar tudo aquilo que vai acontecer, de que forma vai acontecer, como que eu vou gastar, né? Ele acaba obrigando, né, a todos que estão ali envolvidos a trabalhar junto, né? Que a gente chama de trabalhar em sintonia, ou em alguns casos ter uma sinergia, né? Tá? Porque todos têm que estar comprometidos com o resultado da empresa, somente, e não somente com os seus próprios resultados. Porque, igual eu disse, o meu setor, beleza, tá dentro do orçamento, tá certinho no orçamento, não gastou nada mais nem menos. Mas se o seu setor conseguisse economizar, o seu setor dava uma folga para outro setor que por algum motivo foi necessário gastar mais, né? Se você não se preocupar, e você de repente pode você mesmo ser prejudicado. Você poderia economizar e não economizou, o outro gostaria de economizar, não teve como economizar, acabou gastando a mais, no final a meta global da empresa estourou. Então todos acabaram perdendo, tá bom? Vamos lá.
Como um instrumento de controle, né? Um programa orçamentário sempre será útil para qualquer organização, né? E ele, né, dentro dos principais benefícios que a gente pode citar, estão formalizar, né, ele formaliza as responsabilidades, né? Ou seja, obriga os administradores, né, a pensar à frente, né, e sempre estabelecendo o objetivo de lucro, né? Porque se a gente cria o orçamento, toda empresa ela vai sempre pensar no orçamento de que forma? De que forma? De uma forma que eu consiga gastar menos, né, de uma maneira controlada, de acordo com as minhas disponibilidades, e que no final, né, vá me sobrar recursos para poder fazer investimentos. Então, a empresa consegue investir se ela tiver lucro, né? Ah, professor, mas um gasto com investimento diminui o lucro. Não, não diminui, né? Porque a gente já viu contabilmente, quando a gente fala, que as receitas, né, menos custos e despesas é o nosso resultado. É o que a gente objetiva, um resultado positivo e de preferência um resultado positivo crescente a cada período, tá? O investimento, ele não afeta o nosso resultado econômico, tá? O investimento, ele vai afetar o nosso resultado financeiro, porque quando eu faço investimento, eu vou ter que pagar, né? Então, de uma forma, eu pago à vista, eu pago a prazo, mas eu vou ter que fazer esse pagamento, né? E esse pagamento vai impactar no meu caixa, tá? Mas não impacta no meu lucro. O que vai impactar no meu lucro com esse investimento é que todo investimento, quando é bem pensado, ele objetiva o aumento de receita, né? Por exemplo, você troca uma máquina por uma máquina mais atual, mais moderna, uma máquina com mais tecnologia embarcada, com o objetivo de produzir melhor, produzir mais barato, mais rápido, né? E isso, o objetivo disso é ter um retorno maior, ou seja, ter mais lucro, né? Vamos lá. Estabelece também expectativas, né, definidas, o que o torna a melhor base de avaliação do desempenho posterior, né? Ou seja, eu penso em como vai ser, como tem que acontecer e vamos acompanhar para ver se o desempenho está sendo o que era esperado, né? Auxilia os administradores, né, a coordenar seus esforços de forma que os objetivos da organização em sua totalidade se harmonizem com os objetivos das suas partes, né? Permitindo integração de atividades. Gente, o que mais acaba com a empresa é quando você tem, assim, os setores se consideram empresas independentes, né? Então, é o que a gente brinca, assim, às vezes, né? Tem várias empresas aqui dentro, tá? E quando isso acontece, qual que é o problema? Não há sinergia, não há um pensando no outro, tá? Cada um está pensando em si próprio, cada um está puxando a sardinha para o seu prato, tá? E às vezes não adianta você ter o seu setor que vai 100% se os outros vão 30% só. Por quê? No final da história, o fato dos outros não conseguirem, os outros setores não conseguirem alcançar as metas, prejudica todo mundo, tá? Então, nós temos que pensar sempre de uma forma integrada. Olha, eu presto serviço para o outro presta para mim, então nós temos que ter sinergia. Se eu vou bem e ele vai mal, eu também vou mal, porque nós estamos no mesmo barco. Se eu vou bem, eu vou trabalhar para que ele vá bem, para que o barco vá melhor ainda, tá? Formaliza o instrumento de comunicação, ou seja, cada atividade que é executada, cada funcionário ali, como eles são responsáveis por atingir metas. Então, o que eles fazem, né, está sendo avaliado, está sendo analisado para atingir os objetivos máximos da empresa, tá? Então, primeiro, que o cara se sente responsável pelo cumprimento, pelo atingimento das metas globais da empresa, né? Sem contar que quanto mais ele bater as metas dele, melhor para ele, porque ele mostra que ele está empenhado, né, em ajudar a empresa, né? Tá? E dota a organização de instrumentos de controle operacional, né? Ou seja, eu vou ver se as atividades, se tudo o que está acontecendo, se está dentro do planejado, né? Se o desempenho real e o orçado, se são a mesma, se estão casados ou se está tendo defasagem, né? Ou se eu orcei muito
e estou gastando pouco, ou se eu orcei pouco e estou gastando muito, tá? As duas coisas não são boas. Mas é melhor orçar 10 e gastar 9 do que orçar 9 e gastar 10, né? Teoricamente. Certo? Ok? Vamos lá. De forma resumida, né? Os objetivos principais do orçamento são projetar de forma integrada e estruturada o resultado econômico financeiro de um processo de planejamento, né? E controlar o desempenho em face dos objetivos e metas definidas, né? Ou seja, eu planejo, na verdade, eu orço para ver se está tudo de acordo e vou acompanhar para ver se o que foi pensado, planejado, se financeiramente está sendo executado conforme foi pensado, tá? E isso é trabalho de quem? Do controller, da controladoria, né? Às vezes nós temos empresas que não têm um controller, mas tem um setor de controladoria, né? Às vezes não tem um cara ali dentro assim que é o controller, mas temos o setor de controladoria que faz esse trabalho, né? Ver tudo que foi pensado, planejado, né? Para ver se está acontecendo de acordo com o que foi previsto ali, tá bom? As fases para preparação e implementação do sistema orçamentário, né? Elas são, né? Nós temos aí, assim, professor, como que uma empresa pensa o seu primeiro orçamento, né? Tipo assim, ela nunca fez, como que ela vai fazer esse orçamento? Nesse primeiro momento, né? Primeiro tem que definir, né? Tem que ser bem definidas as regras, né? E temos que pensar o que aconteceu lá atrás, como foi, para poder pensar para frente, né? Porque a partir do momento que você tem um ano de orçamento, tem dois, você começa a ter mais facilidade de pensar o próximo, porque você já viu aonde você pensou, o que houve de variação dentro daquilo ali que você tem que corrigir, né? E a mesma coisa. Agora, quando você começa do zero, né? Então, você vai ter que se estruturar de uma maneira que vai ser o primeiro ano, que ele vai servir de base para os demais, tá? Por isso que nessa situação de montar um orçamento pela primeira vez, é importantíssimo você ter alguém com experiência desse tipo de atividade, né? Então, aí você tem um controller, por exemplo, que já trabalhou em outras empresas, que já lidou com montagem de orçamento, então ele já tem experiência, ele sabe como que funciona, quais são os procedimentos, né? Então, a partir do momento que aí você contrata uma pessoa com essa experiência, a sua assertividade nesse orçamento já vai ser maior, né? Até porque, qual que é o problema da gente errar no orçamento? O problema é o descrédito, né? Imagina que se monta um orçamento, não consegue cumprir ele, né? Os funcionários vão olhar e falar assim, isso aí é só para inglês ver, tá? O ideal é que o orçamento seja bem estruturado de forma a sofrer o mínimo, né, de interferência, né? Que se essas interferências ocorrerem, sejam interferências, né, sejam situações que tecnicamente não tinha como ser previstas, né? Tá? Porque se eram passíveis de previsão, então elas tinham que estar no orçamento já, tá? Então nós temos algumas fases, né, de uma metodologia aí para se implementar um novo processo de gestão, né, com base nesses orçamentos. Primeira coisa, né, fixação de objetivos, né, fixação de políticas, estratégias e planos, tá? Então a empresa não basta dizer quanto vai gastar, como vai gastar. Ela tem que ter os objetivos, ela tem que ter as políticas, né? Política de venda, política de compras e política de pessoal, de benefícios e por aí vai. Tá? Por quê? Porque isso tudo vai impactar tanto em receita como em gastos que a empresa pode ter. Tá? Dotar a organização de um sistema eficiente de comunicação entre os diversos executivos e departamentos envolvidos. Ou seja, nós temos que, né, esse é um dos maiores, a gente já falou várias vezes, é um dos maiores
problema das empresas, né? Que é a falha na comunicação, tá? Muitas empresas pecam porque não conseguem que os departamentos, os setores ali, as pessoas se comuniquem, se falem, que um entenda o que o outro está querendo, o que o outro precisa, tá? Então tem esse problema, tá? Então nós precisamos que a empresa tenha um eficiente sistema de comunicação, tá? É necessário quantificar as atividades e definir datas. O que é isso, né? É dizer o que vai ser feito, quando vai ser feito, né? Quando vai ser iniciado, quando vai ser terminado. Professor, mas tem atividade que a gente faz o tempo todo. Beleza, essa atividade vai estar lá. Prazo para execução, né? Indefinido, vai ser acontecer sempre, tá? E já tem atividades, não, essa atividade começa, vai ser iniciada, vamos pensar que a empresa vai fazer uma ampliação. Então, ó, essa ampliação vai começar a ser realizada no mês de maio e vai terminar no mês de outubro. Beleza, eu defini o que eu vou fazer e o prazo que ela vai acontecer, tá? Por quê? Porque isso vai demandar recursos. Então, para demandar recursos, eu tenho que pensar também quando eu vou ter essa disponibilidade de recursos para poder fazer esse investimento, tá bom? E definir os parâmetros de como nós vamos avaliar se esse pensado, né, se esse planejado está de acordo com o realizado. Como vocês viram lá atrás, né, aparentemente lá, tudo aquilo que gastou até 5% acima, não tem problema, aparece como amarelinho, né? Mas é só de atenção. O que gastou acima de 5% já aparece como vermelho, ou seja, temos que parar, temos que estudar e tomar atitudes, né, ou tomar ações, né, corretivas em relação a isso, certo? Vamos lá. Fixação de objetivos, políticas, estratégias e planos, né? A existência e utilização de um sistema orçamentário exige que sejam concretamente fixados os objetivos e políticas para a entidade e suas divisões, né, suas unidades, né? Todo o processo deve ser precedido de exames cuidadosos dos fatores antes da tomada de decisão, tá? Além de obrigar a administração a dedicar atenção adequada e oportuna aos eventos externos. Delegação de poderes e de autoridade permite que a auto-administração se preocupe mais com as questões estratégicas, deixando as unidades operacionais como responsáveis pela busca dos resultados, tá? Então, a empresa tem que pensar, né, a auto-administração, ela tem que pensar, né, definir essas políticas, como que elas vão afetar, né, como que pensar. As empresas, quando chegam nesse ponto de definir um orçamento, ela já começou lá atrás de definir todas as atividades, né, que são executadas na empresa, por quem são executadas, essas pessoas que executam estão vinculadas a quem, subordinadas a quem, tá? Então, por exemplo, eu não posso ter, de repente, uma pessoa do financeiro, do contas a pagar, né, preocupada, sei lá, com reposição de matéria-prima, tá? Se está faltando, se está sobrando, né, se foi pedido ou se não foi pedido, tá? Ah, professor, mas o senhor disse que ela tem que ter um conhecimento sobre isso, né? Porque o trabalho do outro responsabilidade, vai afetar todo mundo. Sim, né? Só que não dá, né, para você colocar dentro do escopo de responsabilidades, né, de cada pessoa, né? Não dá para fazer essa mistura, né? De pegar uma atividade que sei lá, do setor de compra, do setor de logística, né? E trazer essa responsabilidade para dentro de um setor financeiro, tá? Até por quê? Porque se a gente tira a responsabilidade de um, a gente passa para o outro. Aí esse um não vai ser mais responsável por isso. E na verdade ele é o responsável, tá? Então as empresas já têm todo esse quadro de cargos definidos, né? Essas funções, atividades. Aí vai se pensar nas políticas, né? Políticas de venda, política de compra. Olha, como nossas vendas ocorrem em maior parte no começo do mês, então a gente recebe até o dia 10.
Então, nossa política de compras também, ela vai ser alinhada com isso, para a gente poder pagar a partir do dia 15 até o dia 20 e por aí vai, tá? Cria-se políticas também de que sentido? Olha, qualquer gasto acima de R$ 1.000 tem que ter autorização do gerente da área, se for gasto acima de R$ 10.000 já tem que ter autorização do diretor e por aí vai, tá? Então são essas políticas, né, que a empresa tem que definir, certo? A comunicação, quando a gente fala na comunicação, né, que a empresa tem que ter um sistema eficiente, né, é uma coisa assim, nossa, professor, mas é tão fácil, sim, só que a gente tem que mudar, né, a empresa, ela tem que criar as condições para mudar a cultura das pessoas, tá? Porque nós temos pessoas que se comunicam e pessoas que não gostam de se comunicar, tá? E quando a gente fala em orçamento, todas têm que estar se comunicando. Por quê? Porque o que o gasto de um pode interferir no setor do outro, né? Então, imagine o seguinte: você pensou em fazer um determinado gasto, só que em função de uma mudança que houve em outro setor, né, aquele gasto seu não vai poder mais acontecer, tá? Pode ser vários motivos, por exemplo, que você pensava em gastar um tipo de despesa ali com alguma coisa e em função de uma mudança estratégica em outro setor, aquela despesa ela não vai ter como acontecer mais, tá? E isso acontece, né, normalmente. É igual em casa. Ah, você pensou em fazer uma pintura, né, na sua garagem, mas por algum motivo você teve um problema de vazamento no encanamento lá da cozinha. Então, você acaba realocando recursos. Ah, mas a pessoa tinha que ter pensado. Sim, só que, como diz, é com a família, né? Na casa, a empresa é uma só, a família também é uma só, então o recurso ali é de todos, então você acaba socorrendo uma parte que é mais necessária, mais urgente e postergando aquilo que não é, que pode deixar de acontecer nesse momento, tá? É a mesma coisa. Quantificação de atividades, né? Envolve quantificação detalhada das atividades de cada divisão, bem como definição de um cronograma de execução e apresentação dos dados e informações necessárias, né? E os responsáveis de cada divisão, né, devem ser conscientizados da importância do processo orçamentário, tá? Ou seja, a gente traz que tudo que vai acontecer tem que acontecer de acordo com o que foi planejado, né? Porque se não acontece de acordo com o planejado, isso vai afetar, né, como a gente está dizendo, afeta a empresa e vai afetar outros departamentos também, ok? E uma coisa importante é a gente pensar em prazos, né? Porque se eu não tiver prazo para terminar, isso parece obra pública, né? Uma coisa que se pensava em 6 meses demora 6 anos. Isso quando não demora 60 anos, né? Tá? E os parâmetros de avaliação, né? Que identificam os pontos de eficiência ou ineficiência, né? No desempenho das unidades da empresa e permite acompanhar em que termos está havendo progresso, né? Na consecução dos objetivos, né? De acordo com o que foi pensado, tá? E, de certa forma, o que que esse acompanhamento de orçamento leva, né? A gente leva também a conhecer o próprio gestor, tá? Para saber se aquele gestor ele é capaz de pensar um orçamento para frente, pensar em todos os gastos, pensar em todas as atividades da empresa e ser assertivo nisso. Porque se ele pode pensar, por exemplo, em que de forma a querer um gasto sempre maior para sobrar valores para ele, né? Como ele pode pensar, não, eu vou economizar para a empresa e acabar pensando em ter um gasto menor, né? Em ter um gasto menor para poder dar lucro para a empresa. Só que aí vem a questão, né? O cara que sobra também não é um bom gestor, porque ele não foi capaz de mensurar, né? Como já falamos sobre isso. Então, se ele pensou a maior e foi aprovado esse a maior, alguém pode ter ficado sem o recurso necessário, tá? E já aquele que quis reduzir, imagina que ele reduz, né? Só que no final da história ele acaba tendo que gastar acima da previsão dele, tá? Porque a redução que ele planejou não conseguiu alcançar.
tá? Então, ele vai ter que pedir uma realocação de orçamento devido a algum estouro, tá? Que também não é bom, tá? Vamos lá. Fatores críticos para o sucesso na elaboração, né, do processo orçamentário, né, elaboração, implementação e acompanhamento, tá? Fatores imprescindíveis, né? Não tem como ter um processo orçamentário se não tiver envolvimento da autodireção. Esquece, tá? Então, o que é necessário? Ter o apoio da autodireção, né? Empenho integral participativo de cada integrante do quadro de funcionários da empresa. Todos têm que participar, tá? Adaptação organizacional, né? Nós vamos ter que adequar a estrutura da empresa, vai ter que ter mudanças. Por exemplo, setor de compras, que às vezes compra assim, ah, não, só pedir para o boy que ele traz, ou pede lá para o cara que o cara compra. Não, passa-se a ter, né, todo um mecanismo de solicitação de compras, de levantamento de orçamentos, né? Geralmente são 2, 3 orçamentos pelo menos aí que tem que ter, você entendeu? Das cotações. E aí isso vai para aprovação, porque a partir do momento que se aprova essa compra, aquele valor já vai ser alocado diretamente naquele centro de custo responsável pelo pedido, tá? Então alguém vai acompanhar, alguém antes de autorizar essa compra, vai ver se realmente ela é necessária, tá? E vai ver se está dentro do seu orçamento, que também não adianta ele autorizar uma compra e depois no final não ter como pagar porque o orçamento dele estourou, tá? Então, ó, evitar duplicação e diluição de esforço e responsabilidades, tá? Não dá para ter cachorro que tem dois donos morre de fome, tá? E toda essa montagem desse processo, ele tem que considerar a cultura da organização. Eu adequo a estrutura, né? Em algumas situações tem que mudar a cultura, mas temos que tentar trabalhar com a cultura com que ela tem de melhor, tá? Clara definição dos objetivos, dos padrões de desempenho, né? Antes do momento da decisão e padrões comparáveis com os resultados, tá? Então nós temos que definir como que vai ser acompanhado isso, tá? Comunicação integral, né? Responsabilidades e objetivos, todos os níveis da estrutura organizacional, né? Tem que participar dessa comunicação, tá? Definição de expectativas realistas, né? Evitar o conservadorismo exagerado, mas também evitar o otimismo, né, irracional, né? E procurar alcançar alto nível de eficiência global. O que é isso, gente? É que às vezes deixa os diretores lá que tipo assim, ó, queremos que a empresa cresça 50% no ano, tá? E muitas vezes isso é irreal, né? Ah, não, então faz o seguinte, põe aí que vai crescer só 2%. Isso também é pouco demais. Então tem que ser pensado aquilo que seja desafiador para as pessoas, mas seja possível de se alcançar desde que se disponibilize bastante vontade em cima disso, né? Tá? Oportunidade. Plano de datas, né? Que quando vai acontecer, né? Cada coisa. E o relatório de desempenho oportuno, ou seja, eu tenho que analisar o que está acontecendo no momento mais oportuno possível, por quê? Porque sendo necessário, nós temos que fazer remanejamento, temos que fazer readequação, ou, se for o caso, nós temos que refazer o nosso planejamento, tá? Então, tem que ter essas informações para tomar decisão, tá? Reconhecimento do esforço individual e também do grupo, né? Ou seja, vamos pensar em cada pessoa individualmente ou o setor e pensar na empresa como um todo, né? Na hora de fazer esse acompanhamento, né? Justo, compreensível e preciso, evitar estereótipos e preconceitos na avaliação da performance, tá? E acompanhamento do desempenho. Se inferior às metas, adotar ações corretivas de forma construtiva. Se favorável, divulgar para as demais áreas. Ou seja, elogio em público, puxa a orelha em particular, tá? Vamos lá. Quais são os obstáculos que podemos ter, né? Aí, e as limitações dentro de um processo orçamentário, né? Então, nós temos que dizer, os dados contidos no orçamento são estimados, né? Ou seja, a gente pensa naquilo que vai acontecer e quanto vai gastar. Portanto, são sujeitos a erro, tá?
conforme a sofisticação do processo estimativo e a própria incerteza inerente ao ramo em que a empresa atua. Então, nós temos já, partindo do pressuposto, né, já com essa ideia de que, olha, eu estou pensando como vai ser, mas se no meio do caminho aí várias são as situações que podem interferir em atingir esse objetivo, né? Tá? O custo do sistema cresce à medida que aumenta a sofisticação em seu processo, tá? É preciso estabelecer um ponto em que o sistema apresente vantagens na relação custo e benefício. Ou seja, eu sempre tenho que ter um benefício grande com um custo pequeno, né? É o que se espera. Mas tem empresas que adotam algumas posições, né? Que o ganho com isso é muito pequeno perante o custo que isso vai dar, tá? E muitas vezes esse custo não é somente financeiro, pode ser um custo operacional também. Às vezes se impõem regras, né, situações, e você atrapalha todo o desenvolvimento de um setor, tá? Então, às vezes, aquele setor, para a empresa pode até estar funcionando, tem até uma informação a mais, né, que não tinha antes, mas o desempenho do setor, tecnicamente, ou é atrapalhado, né, ou cria muita dificuldade ali para se executar, tá? É igual aquela história de, às vezes, mudar sistema, né? Ah, vamos mudar o sistema, tá? Qual que é a vantagem, né? Qual vai ser o ganho com esse novo sistema? O que que ele nos proporciona que não temos hoje? Vale a pena a mudança? Tem que ser pensado, tá? Porque o custo da mudança, não só financeiro, mas de pessoas também, né? Que vai ter que se readequar, vai ter que reaprender um monte de coisa, até reaprender a fazer, e isso interfere bastante, tá? Na decisão de ter ou não essa mudança, tá? Vamos lá. O orçamento não deve tomar o lugar da administração, né? Ele é um instrumento de apoio para tomar decisões e não deve substituir a flexibilidade, a criatividade e o bom senso dos gestores. O que que é isso, gente? É que tipo assim, ah não, não bateu o orçamento, então ferra o cara. Não, não é isso, né? Tem que ter esse bom senso. O que está acontecendo, né? Por quê? Qual a importância que isso tem para a empresa? É uma situação que pode acontecer, de repente, assim, ó, surgiu um gasto que não estava previsto, né? Aí o gestor fala assim, não, mas você não está no orçamento, então não vai gastar. Beleza, sim. Só que se a empresa deixar de fazer esse gasto, de repente, ela deixa de ter uma venda que vai alavancar muito mais a parte financeira da empresa. Então, naquele momento, o que que vai acontecer? Peraí, ó, tem que ter o bom senso. Peraí. Então tá, isso não estava previsto, mas aonde dá para a gente cortar, né? Para a gente poder atender essa necessidade, né? Então, aí que vem esse bom senso, a flexibilidade e a criatividade também de achar soluções, tá? Vamos lá. A gente pode dividir aí, né, as empresas, né, algumas vão ser divididas em centros de custos, né, os seus departamentos, que chamam centro de custo. Vamos ter departamentos aí classificados como centro de receitas, outros como centro de lucros e centros de investimentos, né? Então, de acordo com o tipo de responsabilidade que cada centro desse vai ter, tá? Então, por exemplo, centro de responsabilidade, né, a gente pode ser denominado como divisões, departamento, fábrica, né, regiões ou funções. Isso vai de acordo com a estrutura organizacional da empresa, com o tamanho da empresa, tá? Tá? E por meio do centro de responsabilidade que os planos são executados, ou seja, os objetivos são atingidos e o controle é obtido por esse centro de responsabilidade, tá? Então, o orçamento é estruturado de acordo com os níveis de autoridade e responsabilidade e de acordo com linhas de produtos e serviços, né? Então, quando a gente separa a estrutura da empresa para se fazer o projeto, o programa de orçamentário da empresa, a gente vai pensar nela, né? Quem que vai responder, né? E subordinado a quem que ele está. Porque, por exemplo, se eu penso desde uma linha de produção, essa linha de produção tem, vamos falar, 10 setores.
Então, esses 10 setores estão vinculados a um gerente ou a um diretor, tá? Se eu tenho outra linha de produção, essa outra linha de produção tem 5 setores. 5 setores estão vinculados com outra pessoa. E todos eles estão vinculados, né, com um lá em cima, que é da empresa no geral. Eu posso ter unidades separadas, filiais, né, tá? Ou empresas totalmente diferentes, e cada uma com o seu orçamento próprio, tá? Vinculado a um orçamento geral, tá? Então, a gente vai sempre pensar, né, como se inicia o orçamento, sem pensar em que tipo, quais os gastos, os custos que são estimados para cada departamento durante cada período. E esse período, geralmente, né, normalmente a gente trabalha com um período de ano, né, seja aí o ano de janeiro até dezembro, dependendo do ramo de atuação, né, e esse orçamento num período diferenciado, por exemplo, quando a gente fala em agronegócio, né, pensar numa empresa do setor sucroalcooleiro, por exemplo, o orçamento dela é diferenciado, né? O orçamento dela, por exemplo, começa lá em abril, por exemplo, né, muitas vezes em abril, né, que é quando começa a colheita, né, e vai até março do outro ano, que é quando termina a manutenção, né, que assim, eu trabalhei a safra toda, no final colhi a cana, transformei em álcool, transformei em açúcar, né, e no final tem que dar manutenção em todos os equipamentos para preparar para a próxima safra, né? Então, todos os gastos que eu tive, tudo isso entra dentro desse orçamento desse ano, tá? Só que não é o ano social que a gente conhece, né? De janeiro a dezembro. É diferenciado. Se a gente pegar ainda outras áreas do agronegócio, por exemplo, nós temos aí, né, empresas que vão fazer orçamento de julho até junho, né, de maio a abril, então de acordo com a safra, né, tá? E quando você pensa, né, cada setor ali responsável, que deu uma responsabilidade de montar o seu orçamento, ele monta o orçamento e passa para frente, passa para cima. Então, quem está acima dele vai analisar o orçamento dele de todos os pares dele, né? Que vamos pensar, se eu estou numa fábrica e eu tive ali 10 orçamentos aí, 10 setores que me enviaram orçamento, eu vou revisar cada orçamento desse, tá? Eu como diretor, tá? E aí ali já vai se propor, sentar com cada um e propor os cortes. E aí isso vai lá para a alta direção. Então cada departamento, né? Cada grande departamento que tem vários pequenos departamentos, vão apresentar o seu orçamento. E lá em cima, na direção, vai chegar, não, peraí, ó, o seu departamento tem que diminuir 10%. Aí você vai voltar e tentar chegar ali em redução desse 10%. Ah, não, o seu está gastando menos, então tá, você pode reduzir só 5%. Ah, o outro tem que reduzir 15%. Então você volta, refaz toda a análise dos seus gastos, suas despesas que você teve ali, né? E você vai sentar novamente e ver o que consegue cortar de cada setor desse, tá? E é aquele negócio, dependendo da situação, como vem lá de cima, você não tem o que fazer. Você vai ter que fazer a redução, tá? Como vai fazer? Aí você vai ter que pensar, tá bom? Certo? Vamos lá. O conceito de sistema de lucro, né, consiste em delegar a responsabilidade pela geração de receita, né? Eu tenho um centro de custo, no centro de lucro é onde se gera receita. Então, vamos lá, departamento de vendas, desenvolvimento de projeto e de produto, desenvolvimento de novas frentes de negócio, né? Ou de rotas de entrega, e tudo isso, objetivo o quê? Atingir aumentar a receita e tudo mais. Aí nós temos um grande problema, né? Que muitas vezes, né, é aquela coisa. Às vezes, para que eu possa ter um ganho lá na frente, eu tenho que ter um ganho menor aqui. Então, eu tenho que ter um investimento maior aqui, tá? Então, isso tem que ser muito bem estruturado, né? Muito bem planejado e demonstrado. Por quê? Eu tenho que mostrar que nesse momento eu vou ter um aumento de gastos, né? Ou seja, vou demandar um orçamento maior, mas que daqui a 6 meses, um ano, 2 anos, eu vou me firmar a empresa por exemplo, nesse ramo de negócio, nesse novo nicho de mercado, e esse novo nicho de mercado vai proporcionar para a empresa um ganho
né, de receita, um aumento de receita, tá? Mas isso depende muito do tipo de administrador, quem são os administradores que estão à frente da empresa, né? Porque tem muitos que objetivam o quê? Somente atender aquilo que a auto-administração busca, né? Que é um resultado imediato. E nem sempre esse resultado imediato, ele vai se refletir lá na frente também. Às vezes eu busco o resultado imediato aqui, barro o meu crescimento lá na frente, tá? E às vezes o meu crescimento lá seria muito mais vantajoso do que o agora. Mas, aí a gente está falando de pessoas, né? Tá? E até que cita aqui, ó, que numa situação dessa, né, pode a empresa abandonar projetos de desenvolvimento organizacional, desenvolvimento de novos produtos, de expansão de instalação e outras ações que poderiam, no futuro, aumentar a lucratividade da empresa, tá? Por quê? Porque se buscou, de repente, resultados imediatos, né? Conceitos e características de orçamento integrado, né? Então, quando a gente fala na integração do orçamento, ela pode ser vertical ou horizontal. Quando a gente fala vertical, né, a gente fala de cima para baixo, de baixo para cima, ou seja, eu vou ter ali o conselho, né, diretoria, que sob gerência, sob chefia, supervisão e quem executa, né? Tá? Então, até aqui, como a gente olha quando o planejamento estratégico, né, a gente tem lá nível operacional, nível tático e nível gerencial lá em cima, né, de estratégico, né? E quem é o estratégico, né, que é o institucional? A Assembleia, o Conselho, a diretoria pensam onde vai chegar a empresa, tá? O nível intermediário, que seria o tático, ele pensa como fazer, né, quais ferramentas desenvolver para poder atingir as metas lá em cima. E a chefia, supervisão e execução, o nível operacional, é eles que vão carregar o piano, né? É eles que vão fazer. Então, nós temos uma integração que ela tem que ser alinhada, né? De cima para baixo, de baixo para cima, tá? Assim como nós temos essa integração, né? Onde a Assembleia vai cobrar, e Conselho vão cobrar a diretoria, que vai cobrar a gerência, que vai cobrar a chefia, que vai cobrar a supervisão, que vai cobrar a execução, os retornos são feitos da mesma forma, né? De execução para supervisão, para chefia, para gerência, para diretoria, para conselho e assembleia, tá? Nós temos a horizontal, né? Que a horizontal é o que que é? Onde todos ali, né? Eu tenho um plano de contas onde todos ali eu vou alinhar para que todos eles estejam acontecendo de acordo com o planejado, tá? E dentro deles, nós temos o que, por exemplo, no horizontal, todas aquelas despesas, né, que é onde a gente pensa, olha, eu tenho uma despesa aqui, tenho outra aqui e outra lá, né? Se uma aumenta, a outra diminui, tá? Então, para eu atender o horizontal, o vertical, eu tenho que ter domínio total da minha integração, né, que está ocorrendo horizontal. E quando a gente fala em horizontal, eu penso lá numa chefia que tem 4 ou 5 departamentos sob a sua responsabilidade. Então, ela tem que ter essa integração das atividades no horizontal para que ela possa reportar um atingimento de metas no vertical. E se a gente pegar, por exemplo, uma gerência, né, ou uma diretoria, imagina uma empresa que tem várias unidades e uma unidade ali, o cara tem debaixo dele, tem várias gerências, cada gerência dela tem várias chefias. Então, todas essas têm que pensar horizontal, né? De forma que, não, quando uma não está conseguindo, a outra ajuda e vice-versa, tá? Então, essa integração é horizontal. E a vertical é que eu tenho que prestar conta para um nível acima, certo? Tá? Então, nesse nível, a gente tem o orçamento, né? A orçamentária na fase 1, aí vem a operacional na fase 2 e o acompanhamento orçamentário na fase 3. Na fase 1, o que é o orçamentário? É fazer o orçamento, pensar como vai ser o gasto. Na fase 2, são os registros de todos os gastos, né? Se é gasto com patrimônio, se é gasto com despesa ou gasto de custo de produção. E aí, no acompanhamento, é simplesmente comparar o que foi orçado com o que foi realizado, para ver se está dentro do que foi pensado, né?
Para que haja a integração horizontal, a elaboração do orçamento deverá obedecer à estrutura da empresa e aos registros contábeis, para permitir que os valores orçados reflitam, em termos de previsão, a realidade da empresa para o período, né? E que os valores realizados sejam comparados, né? Ou seja, aquilo que eu fiz sejam comparados com o que foi orçado de uma forma direta, né? Sem rima na gente, sem eu tirar de um e botar no outro ali, sem, tá? Sendo nu e cru mesmo. Olha, eu tinha despesa com viagem, né? Orçado em 500, né? 50 mil, vai. Eu orcei 50 e gastei 60, né? Então, eu tenho que comparar isso e entender o que foi pensado, por que não foi executado, tá? Ou vice-versa. Eu orcei 50 mil de despesa e gastei só 40. Pera aí, o que aconteceu, tá? Então, e na medida que a empresa vai tendo suas atividades, ou seja, ela vai ocorrendo o seu ciclo operacional, ele vai sendo dinamizado, porque a contabilidade, a gente fala, é contabilidade estática, não, é contabilidade dinâmica, né? É que para você analisar, você tem que tirar uma foto ali no momento, tá? Então, você começa a ver, né, justamente, você começa a olhar o orçamento que foi previsto, e começa a olhar, a ver aquilo que está sendo realizado, e aí começa a ter essa clareza, né, dessa integração, né, entre o que se pensou e o que aconteceu. E aí, nessas situações, tá tendo um estudo de orçamento, né, estou gastando acima do que foi previsto. Por que está gastando acima, né? Nem sempre o problema é na execução, às vezes o problema foi no orçamento. Na hora que fizeram o orçamento, esqueceram de pensar em algo que está afetando nesse momento a execução, tá? E aí você vai parar por causa disso? Não pode, né? Tá? Então, um ciclo operacional, por exemplo, de uma empresa, se a gente pensar uma indústria, né? E eu tenho lá, por exemplo, compra de matéria-prima, né? Essa matéria-prima vai para o estoque, tá? Eu comprei matéria-prima, às vezes comprei a prazo, então eu tenho duplicado, está pagado o fornecedor. Essa matéria-prima, ela vai para a produção, né? Aí ela vira estoque de produtos que estão em elaboração, ou seja, não foram terminados. Depois, quando eles terminam, vira estoque de produto acabado, que vão para vendas. De vendas, vão para duplicados a receber de clientes. Recebendo, vai para a caixa, que o caixa vai pagar as duplicatas e outros custos, né? E dentro disso estão as duplicatas fornecedores, que vão me liberar mais compra de matéria-prima, que eles vêm para o estoque, gera produção, e isso é o ciclo operacional. No caso de uma indústria, se a gente pensar aqui num comércio, tira o que é matéria-prima e põe estoque de mercadoria, né? Lógico, aí você não vai ter produto em processo, produto em elaboração, porque a mercadoria já chega pronta, certo? Quando a gente fala em integração orçamentária, né? Nós temos que pensar aí, tá? De que forma que uma está ligada com a outra, né? Certo. Nós temos, por exemplo, né? Nós vemos a atividade ligada ao planejamento, né? Aí isso vai nos gerar informações de planejamento. Eu tenho atividades orçamentárias, tenho informações de orçamento, atividade de controle, valores orçados, realizados históricos, e os relatórios financeiros, que também vai ter os valores orçados, realizados históricos, né? Tudo isso, né? Todas as informações montam o SIG. O que é o SIG? Sistema de Informações Gerenciais, onde a empresa precisa pensar no seu planejamento, né? No seu orçamento, no controle e também no resultado financeiro ali que está acontecendo, tá? Então, até a observação aqui, ó, que o sistema orçamentário é desenhado conforme a estrutura contábil da empresa, né? O que que é isso? Por exemplo, como que eu vou trabalhar com um sistema de custos se a minha contabilidade não é separada por custos, né? Como que a gente faz? Como que eu vou fazer esse acompanhamento por custos
se minha contabilidade não é? Então, eu tenho que preparar minha contabilidade para isso, né? Eu tenho que separar, por exemplo, a minha contabilidade em, sei lá, em produção, em prestação de serviço, no setor de transporte, setor administrativo. O setor administrativo, eu tenho lá financeiro, eu tenho RH, eu tenho contabilidade, eu tenho compras, né? Lá no setor de produção, eu tenho lá a recepção de matéria-prima, eu tenho de produção em si, no setor, sei lá, de corte, no setor de lapidação, no setor de estocagem, né? Cada empresa vai ter a sua separação, tá? A sua segregação das suas atividades. E aí você monta, né, essa estrutura contábil de acordo com a sua realidade. Por quê? Porque o seu orçamento, como que eu vou saber o que aconteceu ou deixou de acontecer? Tudo vai ter que estar dentro da contabilidade, tá? Então, por exemplo, quando você faz um orçamento de compra de um material para um determinado setor, quando chega na contabilidade, ele já chega dizendo para qual centro de custo tem que ser lançado aquele documento, tá? Aquele gasto, aquela despesa. E aí quem vai fazer essa alocação é a contabilidade, né? Só que a contabilidade tem que ter uma estrutura preparada para isso. Então ela vai ter que ser separada em centro de custo, né? Ou centro de responsabilidade. Cada um aí acha a nomenclatura que achar mais bonitinho, entendeu? Tá? Então nós temos que ter uma contabilidade muito bem estruturada. E o que que isso significa? Vamos pensar o seguinte: quando eu penso lá nas despesas, né? Que geralmente é o DRE que vai estar vinculado a isso, né? É como se eu pegasse, vamos pensar uma empresa que tenha 20 setores, né? E cada setor é um centro de custo, é um centro de responsabilidade. Então eu vou ter 20 DRE para cada, tá? Lógico que não serão todos que vão ter receita, por exemplo, né? Às vezes eu vou ter 20 DRE separados por centro de custo com relação a despesas, né? O setor de produção, por exemplo, vai ser um setor que vai ter lá dentro também os custos, porque as pessoas que estão trabalhando ali, elas não são despesa, são custo. Já da contabilidade, do financeiro, são despesa, tá? Então, esse centro de custos, eles vão interferir diretamente em como a gente vai montar um DRE. Lógico, né? Vamos lá, professor, quando fechar o balanço, eu fecho 10 DRE, 20 DRE? Não, você fecha um só, tá? Só que você consegue analisar a empresa como um todo e consegue analisar individualmente por centro de custo, tá? Então, você pode ir lá, por exemplo, pedir um relatório de folha de pagamento, por exemplo, né? Separando ali todos os centros de custo, quanto você gastou em cada, tá? E vamos pensar o seguinte: se você analisar por cento de custo, você consegue analisar o desse ano com o do ano anterior, ou desse mês com o do mês anterior, e aí você vai analisar quanto cada centro de custo está evoluindo, né, nesses gastos, e se está dentro do orçamento ou não, tá? Você consegue, tem ferramentas que você consegue fazer uma projeção do que está sendo realizado para ver se lá no final do ano, se isso vai bater com o orçado global do ano, daquele centro de custo, tá? Então, nós temos a informação, gente. O que é informação? Onde está essa informação? Está na contabilidade, tá? 99% das informações estão na contabilidade. Lógico, a contabilidade fornece tudo que precisamos? Não, muitas vezes nós precisamos de quê? De ter interpretação de alguma coisa. E para interpretar, nós temos que sair da nossa caixinha, tá? E pensar fora dela. E de que forma? Olha, vamos analisar o mercado, vamos analisar as situações que nós temos aí. E aí que o controle entra. O controle, ele tem todos esses dados na mão, essas informações, e ele é uma pessoa que vai estar vinculada com o setor de vendas, com o setor de serviços, com a alta direção da empresa. Então ele vai sentar e pensar: olha, gente, por exemplo, você pode analisar que o setor de vendas aumentou em 50% as vendas, né? Só que esse aumento de vendas gerou uma despesa, por exemplo, de transporte de 80% a mais. Quer dizer, você aumenta 50% o ganho de vendas, só que você aumenta uma despesa vinculada a essa venda muito maior. Ou seja,
Muitas vezes eu estou pensando em desenvolver, né, as minhas vendas, aumentar a receita, sem preocupar com quanto está custando isso. É certo ou errado? Aí a gente tem que analisar e ver que política é essa que está sendo adotada. De repente, tem empresas que bancam um custo maior de entrega para poder ganhar cliente, para poder ganhar mercado. A partir do momento que ela ganha mercado, ela passa a ter, de repente, um aumento consistente de vendas com uma redução de custo de entrega. Por quê? Uma coisa, vamos pensar, aí Imperatriz sair para entregar em Altamira, uma venda de 50 mil, né? Vamos pensar que você vai botar um caminhão na estrada para entregar uma venda de 50 mil, tá? Só que esse mesmo caminhão, ele comporta vendas de até 200 mil. Quer dizer, eu posso aumentar minha venda em 4, que o meu custo vai se manter, tá? Só que, no primeiro momento, quando você bota essa venda de 50 mil, com esse com um custo que é relativamente alto, né? Você aumenta os seus custos em relação ao que você tinha antes. Só que você está pensando estrategicamente. Eu aumento meu custo agora, diminuo minha margem, em alguns casos até trabalha sem margem, para quê? Para poder ganhar o mercado. Ganhando o mercado, o que é seu objetivo com isso? Aumento de receita depois, tá? E se você tem mais faturamento naquela área, você acaba tendo menor custo de distribuição, de entrega, certo? Então, tudo isso é vinculado, gente. Nós temos que analisar o controller, não dá para tomar decisões simples, baseadas assim, somente numa informação. Ele tem que ver como essa informação está ligada com outras informações, com outros objetivos, com outras estratégias, tá? Vamos lá. Categoria de planejamento, né? Nós temos o planejamento econômico, planejamento financeiro e planejamento de capital. Hashtag fica a dica, pergunta do portal, tá? Se eu não me engano lá. Ninguém vê, não. Oi? Lá na Uniconto 13. Vamos lá. O que é o planejamento econômico, né? A gente, econômico, DRE. Então, a gente vai pensar lá nas receitas e nas despesas, tá? Tá? Nós vamos lá, eu tenho que aumentar a receita, eu tenho que diminuir a despesa, como isso vai acontecer? Vamos pensar como que isso vai se comportar, tá? E aí nós temos o quê? Ó, dentro desses orçamentos, nós temos, por exemplo, orçamento de vendas, né? Que é o que a gente lembra do ciclo operacional? Eu penso em quanto eu tenho que ter de venda, né? Dividido por produto, por região, por tipo de cliente. Aí cada empresa, cada mercado, cada vai pensar da sua maneira, tá? Aí eu vamos aqui pensando numa indústria, vou basear, ou como se fosse um comércio também, né? Eu teria que ter a compra de mercadoria, né? Basear meu orçamento de produção. E o meu orçamento de produção, ele depende da minha meta de vendas. Ou seja, eu faço orçamento de vendas e isso vai afetar, né, o meu orçamento de produção, certo? O meu orçamento de produção vai afetar quem? O orçamento de matéria-prima. Por quê? Porque se eu vou produzir, eu tenho que orçar, eu tenho que estar aqui já ter pensado em quanto que eu vou ter de matéria-prima para atender essa produção, que a produção vai atender as vendas, tá? E aí eu preciso de mão de obra, né? Eu preciso de mão de obra também, com base na produção, né, no orçamento de produção, eu preciso ter determinada quantidade de pessoas para poder atender a produção que vai atender as vendas. Então, orçamento de matéria-prima e mão de obra estão intrinsecamente ligados à quantidade que eu tenho de orçamento de produção, tá? Aí nós temos também os custos indiretos de fabricação, né? Normalmente, como eles são fixos, eu vou fazer o seu orçamento com base nos gastos anteriores, né? No histórico que eu tenho, tá? Tá? O que são esses custos indiretos de fabricação, né? Sei lá, vamos lá, aluguel, gerência, todos aqueles custos que não estão ligados, tipo assim, eu aumento a quantidade produzida, mas esse custo fica, né? Vamos pensar limpeza, é, material de segurança, tudo que eu precisar dentro da fábrica, tá? Aí nós temos o orçamento de despesas administrativas, que é a mesma situação dos custos indiretos, né? Tá?
ou seja, eu vou, como elas não independem da quantidade de vendas, né? Ou do meu faturamento, ou da minha produção, então eu vou pensar, na hora de montar esse orçamento, o que que foi no ano anterior para poder me basear nessas informações para poder estipular o ano que vem, né? Entendeu? Aí nós temos as despesas comerciais, né, orçamento de despesas comerciais, que está vinculado com quem? Lá com a possibilidade de vendas também, porque o quanto eu vender vai interferir diretamente aqui, né, nas minhas vendas, nas minhas despesas comerciais, certo? E aqui pode ter, por exemplo, comissões, impostos, propaganda e tudo mais que vai ser necessário para a área comercial, né? E aí a gente tem as despesas financeiras, né? O que são as despesas financeiras? São tudo aquilo, né, que nós vamos precisar pensar para que tudo isso aqui aconteça, tá? Então aí, para que o planejamento econômico aconteça, eu tenho que ir lá e desenvolver o planejamento financeiro, tá? Que o planejamento financeiro nada mais é que o quê? Pensar, né, de acordo com o econômico, né? No econômico eu pensei quanto que eu vou vender. Então, se eu pensei em quanto que eu vou vender, aí nós temos a política de venda, tá? A política de venda está me dizendo o seguinte: olha, nós vamos vender aqui entrada 30 e 60, né? Então 50% de entrada, 30% com 30 e 20% com 60, tá? Então, dentro dessas vendas projetadas, eu projeto o meu recebimento financeiro. Lembra quando a gente fez lá em capital de giro? Tinha lá o fluxo de caixa, que vinha as receitas, como a gente recebia, e vinha os gastos conforme a gente ia pagando. Aquele fluxo de caixa nada mais é que um planejamento financeiro, tá? Por quê? Porque eu vou ter que pensar, né? Quando eu vou ter dinheiro, e aí eu vou pensar na sobra de dinheiro, o que que eu faço com ele, se eu faço investimento ou não, porque eu posso ter sobra hoje, mas no outro dia eu vou estar dependendo, precisando de dinheiro. Se vai faltar dinheiro, né? Então eu posso pensar aí, ó, em planejamento de investimento, em planejamento de empréstimo, já antecipadamente, porque eu pensei tudo antecipado, então eu estou vendo que lá na frente vai sobrar dinheiro, se sobrar dinheiro, eu vou aplicar. Ah, não, em algum momento vai faltar dinheiro, então eu já vou pensando em qual a melhor estratégia para conseguir um dinheiro mais barato. Então, se eu sei que daqui a 3 meses o meu fluxo de caixa aqui, meu planejamento financeiro está me dizendo que eu vou ter uma necessidade de recursos, eu já começo a negociar agora. Porque é o seguinte, quem tem pressa para pegar dinheiro, paga juros mais caro. Quem consegue se planejar, paga juros mais barato. Tá? Então, o planejamento financeiro é isso. Ele vai pensar o lado financeiro. E o lado financeiro tem que dar conta de atender a todo esse planejamento econômico aqui. Tá? Vamos lá. No orçamento financeiro, eu vou ter lá o orçamento de contas a pagar, ou seja, tudo aquilo que nós compramos, né? E eu vou ter que pensar em quando que eu vou ter que pagar, e eu tenho que ter disponibilidade para pagar nisso, tá? Eu tenho que ter orçamento de contas a receber, ou seja, tudo aquilo que nós vendemos, eu tenho que receber também. É o orçamento de aplicação que eu disse para vocês. Sobrou dinheiro, estou previsto sobrar dinheiro, qual que é a melhor aplicação? Orçamento de empréstimo. Está previsto faltar dinheiro, qual que é a melhor forma de conseguir recurso? Tá? Que fazer empréstimo. Tá? E o orçamento de caixa, que é aquele fluxo de caixa, é o resumo de tudo, né? Eu vou pensar quando entra receita, quando sai despesa, se sobra, se não sobra, se eu vou ter aqui necessidade de aplicação, se necessidade ou possibilidade de investimento, ou, por exemplo, possibilidade de investimento, de aplicação ou necessidade de empréstimo, né? E se tudo isso vai estar, eu vou conseguir pagar tudo aquilo que foi pensado lá no econômico, né? Comprei matéria-prima, eu tenho que pagar mão de obra, né? Eu tenho as despesas, os custos indiretos, eu tenho tudo, né? Despesa financeira, despesas administrativas, despesas comerciais. Então, quando a gente pensa no orçamento de caixa aqui, ele é praticamente o resumo de tudo, tá? E ainda, nós temos ainda que pensar o quê? A empresa precisa crescer. Então, para ela crescer, eu preciso investir. E para investir, eu preciso de dinheiro, tá? E aí nós vamos pensar em como,
né? Todo investimento que a gente faz na empresa, né, no seu imobilizado, seja desenvolvimento aí, uma nova filial, mais equipamentos, mais veículos, o que seja, nós precisamos de recursos, tá? Aí que você vai pensar, quando você consegue pensar antecipadamente, você consegue ver as melhores formas de conseguir esses recursos, né? Se esses recursos serão com recursos próprios ou se são ser com recursos de terceiros, quais vão ser as linhas de crédito aí que estão disponíveis, que são mais baratas ou não, você entendeu? Então, tudo isso influencia. Mas tudo isso é pensado, né? Por quê? Porque esse planejamento de capital aqui, ele vai impactar também no financeiro. Por quê? Porque eu vou ter que desembolsar isso, né? Ah, não, mas eu consegui um empréstimo. Sim, o empréstimo eu compro o bem, mas eu vou ter que pagar o empréstimo depois. E aí o empréstimo vai impactar no financeiro. Ok? Vamos lá. E aqui, um resumo, né, dos princípios fundamentais do planejamento e controle orçamentário, né? Onde tem o envolvimento administrativo, adaptação organizacional, orientação para os objetivos, né? Comunicação integral, expectativas realistas, ou seja, quando se planeja alguma coisa, ela tem que ser, tipo assim, É só o meu que tá mudo, é de todo mundo. O meu ficou mudo também. Meu também. Eu acho que o professor caiu. Tomara que não seja de muito alto. Ó, o meu aqui ficou mudo, ó. Tá mudo. Ou então ele tá testando a gente. Se alguém aí quiser falar mal do professor, viu? A hora é agora. Eu prometo que eu não vou gravar, nem vou contar pra ele. Da BO é gravado. É da BO. Não pode ficar quieto. Ou caiu a internet dele, ou ele tá planejando alguma coisa. É, caiu a internet. O 3G dele acabou. Eita. Ou não, né? Porque parece que está em São Paulo, né? Porque a internet em São Paulo é tão ruim assim. Ele mandou no grupo dizendo que tá reconectando ainda. É. Voltei. Desculpa, gente, deu algum tilt aqui, tá? Professor, o povo ficou detonando com o senhor aqui, ó. Falaram mal até as horas. Eu não entendi, foi nada. Cortou tudo aqui, ó. Falei que quando o senhor caiu, ficou um monte de gente aqui falando mal do senhor. Ave Maria! Eu imagino quem foi, né, Felipe? E o Ramon, cadê os dois aí? Ô, Ramon, professor. Foi o Mourão e o Lami, professor. O O que Lami. foi que eu falei? E eu não Deixa falo mal do meu quieto. filho, professor, não. Não Será falo, não. que é Professor, Rapaz. falaram que o senhor caiu. Eu falei só que não, tomara que não tinha sido de um lugar alto. Eu só falei isso. Pessoal, então finalizando aqui, né?
Quando a gente estava comentando com vocês, com relação às expectativas, né? Elas têm que ser realistas, né? Porque se você propõe metas que são inalcançáveis, você desmotiva, né? Tá? É tipo assim, olha, sua meta é chegar na Lua. Cara, você não vai tentar, porque você sabe que não vai conseguir chegar, tá? Então, para que você vai se esforçar? Gastar esforço à toa, se você não vai atingir os objetivos, você não vai ser beneficiado em nada com isso, tá? Temos que ter uma contabilidade por área de responsabilidade, né, que é a nossa centro de custo, ou centro de responsabilidade, né? A contabilidade tem que ser adequada a isso. E aí, para você adequar essa contabilidade a essa realidade, né, você tem que ter toda uma classificação de documentos já apropriada a isso, ou seja, você começa desde lá no contas a pagar, lá dentro de compras, todos os setores da empresa já trabalham com... Seu, Oi, pode seu falar. áudio não tá muito bom, não. Tá cortando, o que está acontecendo? Tá ruim para todo Tá mundo? Como é que cortando, é? tá distante. Tá, deixa eu vou tentar sair aqui e entro novamente, peraí. Tirada aí, hein? Quem falou que eu falei mal do professor, não disse nada. Desculpa aí, Murão, E pessoal, aí, pode se contra... melhorou meu áudio aí agora? Tá ouvindo melhor? O professor tava aqui no momento em que a menina falou, aqui tava me pedindo desculpa. Melhor. Oh, eu devia ter demorado. Esse Mourão é tão besta, esse Mourão é tão besta que ele acha que o senhor de tudo que o pessoal fala aqui no grupo. Professor, a menina tava me pedindo desculpa aqui por ter falado calúnia sobre minha pessoa. Aí o senhor apareceu. Morou, mas quem te conhece um pouquinho sabe que não é muita calúnia, não, né? Não é muita não, é horrores de calúnias. Vamos lá então. Então, gente, a contabilidade, né? Quando a gente fala em contabilidade, a gente fala em todo o sistema de controladoria e tudo mais. Ele tem que estar adequado já para que tenhamos, né, toda a classificação de documentos, de processo, seja feito por centro de responsabilidade, tá? Pra vocês terem noção, tem empresas que são tão bem estruturadas nesse ponto, em que, tipo assim, para fazer uma hora extra, o líder vai saber se não vai estourar o orçamento dele, tá? Ou se vai estar dentro do previsto naquele mês, né? Porque ele tem uma projeção de orçamento para o ano todo, né? Então ele vai ter que pensar que lá na frente, de repente, ele pode precisar um pouco mais de hora extra. E se ele gastar agora, ele não sobra depois, né? Por quê? Porque essa hora extra é valor. Então, não, então foi o seguinte, olha, eu falo pro cara, ó, tu quer fazer uma hora extra, não precisar, faz, só que a gente põe no banco e você descansa depois. Então aí eu não tenho gasto com ela, tá? Oportunidade, ou seja, as informações e as avaliações têm que ser no momento mais oportuno possível. Por quê? Para que possamos tomar decisões. Então, não adianta eu tomar uma decisão, né, com, tipo assim, depois que passou e que a decisão não vai ter mais fundamento. Por quê? Porque perdi a oportunidade, tá? Aplicação flexível, né? O que que é aplicação flexível? Temos que cumprir o orçamento? Temos, mas também a gente não vai sacrificar o atingimento de uma meta, né? Por causa de um orçamento, né? No caso, em que sentido? Às vezes eu tenho que remanejar um gasto porque tem um gasto que surgiu e é necessário para se atingir as metas globais com ele. Então, aí eu vou sacrificar o quê? Alguma outra despesa, algum outro custo, né, que eu tiver, que for necessário, que eu vou diminuir ele para poder bancar essa despesa que surgiu, esse gasto que surgiu, tá? Quando isso acontece, quando não é possível fazer uma distensão do orçamento. Então, peraí, nós já vamos, tudo beleza, ó, vai gastar aí, vamos supor, 20 mil a mais, mas isso já, o orçamento comporta você gastar esse pouco a mais, tá? Que às vezes para um setor é muito, mas no geral pode ser pouco.
Reconhecimento do esforço individual, né, de cada pessoa, né? Então eles vão ser avaliados e vão ser valorizados, né, em função disso, porque no final é benefício de cada um, né? E também do grupo, né? Imagina, você tem um setor que cumpre sempre metas, né? E vai lá no jornalzinho interno da empresa ou no site da empresa, né, na intranet, divulga lá, olha, o setor tal, né, de contabilidade bateu todas as suas metas, né, e cumpriu rigorosamente o orçamento, parabéns para eles. Então, tudo isso aí, né, e quer dizer que eles estão cumprindo, ajudando a empresa com suas metas globais e que o seu PLR, quando existe, né, ele já está meio caminho garantido, tá? Depende dos outros agora. E que quando você faz a sua parte, faz a parte do seu grupo, você acaba está ajudando a fazer a da empresa. Então você motiva os outros também a fazerem a parte deles, tá? E acompanhamento, né? Que o orçamento tem que ser acompanhado. Que se você faz um orçamento e não acompanha, deixa Deus dará, então isso não serviu de nada, né? Então vai ser gasto de acordo com o que cada um quiser, ok? Pessoal, alguma dúvida nesse ponto aí com relação a isso? Vocês acessaram o portal lá já hoje? A atividade,